Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Eu sempre fico muito feliz de poder estar aqui com você, diariamente, meditando, refletindo o Santo Evangelho, tentando compreender o que o Evangelho de hoje tem para nos ensinar. E a palavra de Deus tem sempre algo muito bom para nos ensinar. Nós precisamos de orientação. Nós precisamos de alguém que nos guie pelo bom caminho, pelo caminho verdadeiro, pelo caminho que nos conduz ao céu, que nos conduz ao que é eterno. E essa palavra, o Evangelho, boa notícia, boa nova, que nós ouvimos, que nós meditamos, que nós guardamos no coração e, principalmente, que nós tentamos, no nosso dia a dia, colocar em prática. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 11, do versículo 47 até o versículo 54. Lucas capítulo 11, do versículo 47 até o versículo 54. Acompanha comigo. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto, foram os vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais. Pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrardes, e ainda impedis os que queriam entrar. Quando Jesus saiu, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa, por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, acredito que todos nós já escutamos, já lemos no Evangelho alguma passagem em que nós encontramos Jesus debatendo com as autoridades religiosas da sua época. E Jesus, ele exortava. Ele, como um bom mestre, ele ensinava, ele consolava, mas ele também denunciava. Ele exortava um modo de viver a religiosidade que estava errado e que precisava ser corrigido. Sim, porque aquilo que nós, como guias, como aqueles que são responsáveis de ajudar as pessoas a chegarem à salvação, a chegarem ao céu, a gente precisa assumir primeiramente na nossa vida. O nosso testemunho é a melhor pregação. Santo Antônio dizia, as palavras convencem, mas é o testemunho que arrasta. Então, aquelas lideranças religiosas da época de Jesus, não todas, mas algumas, estavam usando a religiosidade, a sua autoridade de ensinar a lei, não para glorificar a Deus, mas para glorificar ao seu próprio ego, para defender os seus interesses pessoais.
E por isso que Jesus disse, olha, vocês estão construindo túmulos para os profetas, mas foram os pais de vocês que mataram os profetas. E isso é contraditório. Ou seja, eu vou dar aqui um exemplo, é fácil a gente hoje louvar a Deus e bendizer a Deus e falar de tudo que São Francisco fez. Mas na cabeça de muitos religiosos da época, São Francisco era um louco. São Francisco era um doido. Que história é essa de viver o evangelho de forma radical? Na época de Padre Pio era um fanático, era um lunático, era um autolacerador, era caluniado, difamado por pessoas da igreja também, por padres, bispos. Foi proibido de presidir a missa, foi proibido de fazer confissão. Por quem? Pela própria igreja. Eu imagino o que Santa Teresa de Calcutá passou. Quem lê, quem conhece a sua história, diziam que ela era responsável de traficar criança, fazer tráfico de criança. Denunciaram ela como um assistencialismo. E assim a gente vai trazendo para cada vez mais perto de nós o que Irmã Dulce passou na época. Teve que passar um tempo sozinha, porque trouxe os pobres para colocar no galinheiro da casa. Era uma doida, era uma perturbada. Naquela época, muitos religiosos olhavam para essas pessoas como se elas estivessem fazendo alguma coisa errada, que na verdade nós deveríamos fazer e muitas vezes não fazemos. Eu vejo quantas pessoas hoje criticam o padre Júlio Lancelotti pelo trabalho que ele faz com os moradores de rua. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Jesus está denunciando aqui. Olha, vocês estão construindo túmulos para os profetas, mas na verdade foi os pais de vocês que os mataram. Ou seja, quando a pessoa está prontinha, né, no céu, santa, beata, aí a gente vai lá e faz todo aquele discurso bonito. Nossa, como essa pessoa foi boa, como essa pessoa fez caridade, como essa pessoa viveu uma vida santa. Mas se a gente tivesse morado naquela época, nós não seríamos alguém também que criticaria, que apontaria o dedo, que chamaria de doido, assistencialista, perturbado, lunático, fanático? Porque os santos passaram por isso. E as críticas não vinham somente de fora da igreja, mas de dentro da igreja, principalmente de pessoas religiosas. Então, quando Jesus chegou, o que eles começaram a fazer com Jesus? Começaram a procurar um motivo para acusar Jesus. Viram aqui? Eles ficavam querendo pegar Jesus na palavra. Oh, meu Deus, esperavam tanto o Messias chegar. E o Messias chegou e não perceberam a presença do Filho de Deus ali encarnado no meio deles. Sim, porque é fácil a gente perceber a santidade longe da gente, né? Mas a gente valorizar um irmão que está lutando para ser santo aqui do nosso lado, a gente muitas vezes não quer. Não quer. A gente vê um irmão que está dedicado a fazer um trabalho de evangelização, seja no trabalho com os pobres, seja nos meios de comunicação, seja numa administração de uma escola, de um hospital, e é o que a gente diz muitas vezes, a gente começa a criticar. Não faz e ainda critica quem faz. A gente precisa colocar a mão na nossa consciência. Existe uma cena de um filme muito interessante, um filme de São Francisco que chama-se Francesco, o nome do filme. É um filme que aborda mais a questão histórica da fundação, da institucionalização da nossa ordem franciscana. E tem uma cena muito bonita e muito forte, reflexiva, em que São Francisco manda, por obediência, um frei ir pregar. Diz, não, pai Francisco, mas naquela cidade todos me conhecem.
E aí Francisco, né, disse assim, pois pregue nu. Nu eles nunca lhe viram. Né? E aquele irmão entendeu e levou a risca, né, ao pé da letra, aquilo que Francisco tinha dito e foi. E aí tem ele entrando lá na igreja e começando a pregar, e o pessoal começou a rir e caçar da cara dele e dizer, né, que ele estava louco, que era um fanático e tal e tal. E Francisco chega naquele momento e faz o quê? Pega um crucifixo, estava lá na frente, tira o crucifixo e coloca no meio das pessoas e todos se calam. Todos se calam. E Francisco faz essa observação. Às vezes é mais fácil a gente ser devoto de uma imagem do que de um irmão que quer ser santo. Não é que São Francisco esteja criticando as imagens. Mas às vezes é mais fácil a gente ter devoção a um objeto do que a um irmão que está lutando ali diariamente para ser santo. Está se esforçando diariamente para ser santo. Está lutando diariamente para ser santo. Pare. Se você vê sua esposa rezando, se você não gosta de rezar, não quer rezar, mas também não critica. Se você vê o seu esposo rezando e você não gosta de rezar, você não quer rezar, não quer conversa com Deus, respeite. O seu filho que vai na igreja, a sua filha que vai na igreja, vocês não vão na igreja, deixe os seus filhos irem. Quantas e quantas vezes eu já escutei coisas absurdas, porque o jovem diz, não, eu quero ir para o seminário, eu quero ir para o convento. Ah, estragou a vida. Que história é essa? Talvez esteja estragando a vida você, que ainda não entregou a sua vida para Deus. Que ainda não descobriu o verdadeiro sentido da felicidade, que é a felicidade eterna. Então, povo amado de Deus, vamos aprender a ter devoção também por aqueles irmãos e irmãs que estão lutando pela santidade. Valorizar e aprender isso. Porque aqueles que nós apontamos hoje, que chamamos de doidos, de fanáticos, de lunáticos, talvez um dia estejam no altar e a gente esteja aplaudindo, como fizeram com muitos santos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus nos deu o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.